Todo mundo tem visto aí a polêmica que está em torno do cartão de vacina do Bolsonaro. E por incrível que pareça, agora estão atrelando esse fato ao ocorrido do 8 de janeiro. Não me pergunte como que tem ligação a isso, porque ainda não sei. Vamos conferir aqui junto. Jesus Nazareno. Cartão de vacina do Bolsonaro. Talvez seja um dos temas mais importantes do Brasil. Afinal, o Brasil não está com a segurança pública em frangalhos, não está passando agora por uma epidemia de dengue, a economia não está mal. Enfim, tem problema nenhum para resolver, né? A preocupação tem que ser o cartão de vacina do Bolsonaro. Mas bora entender um pouco mais sobre isso, porque tem novidade sobre o caso. Olha só essa matéria do Estadão. A Polícia Federal, ela ligou a suposta falsificação de cartão de vacina de Bolsonaro à tentativa de golpe de Estado. A defesa do Bolsonaro diz que esse indiciamento é absurdo. Mas espera aí que vocês vão entender como é que eles tiveram a façanha de ligar esse caso do Bolsonaro aqui, dos cartões de vacina, ao tal do golpe que eles tanto estão falando aí. Tô curioso também, tô muito curioso para saber como que faz isso. Ao indiciar Jair Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação, a Polícia Federal correlacionou a fraude na carteira de vacinação do ex-presidente à apuração que o colocou no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo os investigadores, Bolsonaro e seus aliados podem ter emitido o cartão de vacina falsificado para que, após tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro. Peraí. Vou fazer um comentário aqui. Todo mundo viu que passou na Globo, se não me engano, foi Enfim, quando o Bolsonaro ele estava comendo em um restaurante, comendo um lanche, e ele ficou do lado de fora, porque ele não tinha o cartão de vacina. Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que até então, não sei atualmente, mas à época, não era obrigatória a vacinação de crianças. Por isso, nem ele e nem sua filha tinham o cartão de vacina. Eu acho um tanto estranho tudo isso. A própria Globo acaba desmentindo aí essa narrativa que está sendo criada, que ele teve que ter um cartão de vacina falsificado para estar lá nas Américas. Eu acho um tanto estranho tudo isso. Mas vamos continuar. Muito estranho, muito estranho. Nas redes sociais, o advogado Fábio Van Garden, que representa o ex-presidente, diz que seu indiciamento é um absurdo. Além do ex-chefe do executivo, foram indiciados criminalmente outros 16 investigados, entre eles o ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira e o ex-major do Exército, Ailton Gonçalves Barros. Vamos resumir aqui para vocês entenderem? A questão é a seguinte: a ideia deles é que o Bolsonaro falsificou o cartão de vacina para caso ele tentasse dar o golpe, ele fugia para os Estados Unidos e deixava o golpe acontecer. Tá bom, mas já que isso aconteceu, é fácil fazer uma pergunta. É só perguntar lá para o governo dos Estados Unidos se eles iriam exigir ou não o cartão de vacinação do Bolsonaro. Assim você resolve o problema. Matéria da Revista Oeste. A diligência pendente da PF sobre o caso da carteira de vacinação de Bolsonaro. Divulgado nesta terça-feira pela Polícia Federal, o relatório que trata da suposta adulteração na carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro menciona diligências pendentes. Conforme a Polícia Federal, abre aspas, a investigação aguarda os dados decorrentes do auxílio jurídico em matéria penal solicitado junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essas informações, abre aspas, podem esclarecer se os investigados usaram os certificados ideologicamente falsos quando da entrada e da estadia no território norte-americano, podendo configurar
novas condutas ilícitas. Ou seja, se ficar confirmado que eles realmente adentraram lá nos Estados Unidos, fica confirmado o uso de cartão falso e aí complica ainda mais a situação do Bolsonaro junto à Polícia Federal. Mas a grande questão é, se Bolsonaro nunca precisou usar esses cartões, se Bolsonaro poderia ter entrado lá nos Estados Unidos sem a necessidade de cartão, por que raios d'água Bolsonaro falsificaria um cartão? E aí a narrativa perde força. É lógico que perde força. Afinal, se ele não precisava desse cartão, o porquê é que ele faria tal documento? Então, a grande verdade é que fica dependendo da resposta dos Estados Unidos. O que parece é que a informação inicial é de que Bolsonaro nunca precisou desse cartão para entrar para os Estados Unidos. E aí enfraquece um pouco a narrativa que está sendo levantada pela Polícia Federal. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes tem pressa. Inclusive, quer que em 15 dias a PGR já se manifeste se vai denunciar o Bolsonaro ou não. A gente já sabe, vai denunciar o Bolsonaro. Só que vai para a mão, provavelmente, do Alexandre de Moraes também. E aí, a gente já sabe, possivelmente, um resultado. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre o Sérgio Tavares. Você deve lembrar, aquele jornalista português que foi detido junto à Polícia Federal. Hoje, teve a oitiva de um representante da Polícia Federal para que prestasse esclarecimento sobre a detenção do jornalista Sérgio Tavares. Meu amigo, eu assisti parte desse depoimento. Eu vi um despreparo gigantesco, assustador, o que eu vi hoje durante a audiência. Meu Deus. E assim, você via algumas respostas até desconexas, mas a pior de todas é essa aqui que foi repostada pelo Bruno Zambelli durante uma pergunta que foi feita ao representante da Polícia Federal. A Polícia Federal, admite que o jornalista português foi detido por opinião nas redes sociais. É insano, mas ouça comigo. Pareceu bastante preocupante, né? E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até, manifestação explícita em rede social, no qual ele... Vamos lá. Um dos motivos, e talvez o motivo maior, é a manifestação explícita em rede social. Ponto. Mas aí ele continua. De certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro, manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Sei. Vossa Senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da Eita! política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião não. Porque o que Vossa Senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde ao inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Acabou qualquer desculpa para não Comercial, meu Deus. comprar mais barato. Descontos de até 70%. É assustador o que a gente vê hoje. Um jornalista português sendo barrado de ingresso aqui no Brasil por postagens que ele fez na rede social. Então, assim, isso escancara, e depois dessa audiência pública, isso vai percorrer a Europa, não tenha como duvidar disso, e escancara um caráter, assim, até desvirtuado do que a lei prevê
sobre o caráter migratório, ou seja, não existe no Brasil crime de opinião. E um jornalista é barrado por um possível crime de opinião. Imagina se isso acontecesse com a Polícia Federal na época da gestão Bolsonaro. E aí, vocês iam imaginar o que ia acontecer, né? Vamos lá. Outro ponto aqui me chamou muito a atenção também, ainda ontem. Ontem, a oposição fez uma manifestação de desagravo contra o PL das fake news, o inquérito do fim do mundo que está na mão do Alexandre de Moraes, que já vem se postergando por 5 anos. Uma manifestação para demonstrar repúdio a essa ação. Acontece que é como eu disse para vocês, efeito prático aqui no Brasil isso não vai ter de forma alguma. O que se busca é falar que agiu de todas as maneiras e buscar argumentar com provas uma possível denúncia na OEA, no Tribunal de Haia ou alguma coisa nesse sentido. A grande questão aqui foi um momento, durante a fala do Gustavo Gaia, um deputado federal, que é o delegado Caveira, do PL do Pará, ele retirou o microfone da Rede Globo durante uma coletiva. E, gente, ele foi repreendido por 2 colegas durante esse ato. Eu quero que você assista aqui comigo. Vem cá. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. Que vergonha! Que humilhação! Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Vamos lá, essa matéria do 11 News, tá? Eu sei que muita gente aí deve estar aplaudindo o que o deputado Caveira fez, retirando o microfone da Globo, porque eu sei que muitos de vocês têm problemas em relação à Globo, e não sem razão. Realmente é um jornalismo que envergonha e muito o Brasil. É um jornalismo que passa pano para vítimas da sociedade. É um jornalismo totalmente tendencioso, com viés de esquerda. Isso é indiscutível. E a fala do Gustavo Gaia, com certeza, é 100% apoiada pela maioria de vocês que estão me assistindo. Mas precisamos ponderar o seguinte. Eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu estou do lado do Rogério Marinho, que disse: não faça isso, nós temos uma imprensa livre. E o Hélio Lopes, ou o Hélio Negão, que pegou o microfone e colocou de volta. Nós precisamos entender o seguinte: você goste ou não goste de uma determinada linha editorial, hoje a imprensa é livre. Nós defendemos a democracia de Por enquanto, é livre. verdade, temos aquela máxima. Eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu vou brigar até o final para que você possa dizer. E foi o que eu vi do Rogério Marinho e do Hélio Negão. E, inclusive, eu vi também o senador Girão, que ficou abruptamente incomodado. E aí, como não podia ser diferente, todos os jornais da grande imprensa discutiram aqui a violação da liberdade de imprensa por parte da extrema-direita. Entendam o seguinte: vocês não estão num jogo paritário, um jogo igual. O que vocês fizerem de errado vai ser potencializado 1000 vezes mais. O que vocês fizerem de certo vai ser escondido pela imprensa. O que eles fizerem de errado vai ser escondido pela imprensa. O que eles fizerem de certo vai ser potencializado 1000 vezes mais. Então, é aqui que os deputados têm que procurar evitar ao máximo cometer erros como esse. Afinal, você pode gostar ou não, mas a liberdade de imprensa é um princípio basilar da Constituição. Então, assim, eu acho que errou muito o delegado Caveira em tirar o microfone ali, tá? A gente sabe como é a imprensa hoje brasileira, ninguém está discutindo as falas do Gustavo Gaia ou até a própria indignação do delegado Caveira, mas assim, se fosse um esquerdista fazendo aquilo que a Jovem Pan, a imprensa estaria aplaudindo. Mas é um cara de direita
fazendo aquilo que a Globo. Todo mundo vai estar batendo. E aí, sabe aquele cara que fica no meio termo? Ele compra o discurso do extremismo da imprensa, da extrema direita e outras coisas. Então, não dá. A direita não é extrema, tanto é que a mídia, a esquerda, eles levantam uma bandeira de que existe esquerda, centro e extrema direita. E isso não é verdade. Existe extrema esquerda, existe a esquerda, existe o centro, existe a direita, que eles escondem, e a extrema direita também. Então, acho que a gente tem que ser honesto em relação às nossas falas aqui, tá bom? Mas ganhou muita repercussão esse caso. Quer saber de outro caso que ganha repercussão e que nos orgulha muito? Vamos falar de duas figuras que são ilustres na política brasileira e não nos envergonham igual as falas do presidente da República. Pelo contrário, essas figuras ilustres precisam vir à tona para pedir desculpas pelas falas do atual presidente da República. Pois é. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Foi o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, junto com o presidente de Israel, pediram desculpas pelas falas insensatas do presidente da República. Assiste aqui comigo esse trechinho. Ao mesmo tempo, peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu. Ao encerrar minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência e se estiver a oportunidade de estar em nosso país, saiba que é uma honra para nós, São Paulo e Goiás, podemos receber com todo o carinho e mostrar também o quanto o povo respeita o povo judeu. Ao mesmo tempo... Eu acho que tá certíssimo o Caiado, eu dou parabéns tanto ao Caiado quanto ao Tarcísio de Freitas, e é nessa linha de raciocínio que o Brasil tem que ir, sabe? Sem entrar em conflitos alheios, sem se preocupar em atacar um lado ou outro. A fala do Caiado, perfeita. Para elogiar um lado, você não precisa atacar o outro. Não é à toa que ele estava com a camisa 10 lá na manifestação do dia 25 de fevereiro. É que o Lula tá com tanta, sabe, rancor, ressentimento, que ele não entende isso. Que para você elogiar um lado, para estar de um lado, você não precisa atacar o outro. Olha o que o Caiado fez. Pediu desculpas por qualquer coisa que o presidente tenha falado, que o povo brasileiro é aliado de Israel, e agradeceu e disse: olha, você sempre será bem-vindo ao Brasil, e o povo de Goiás e o povo de São Paulo sempre o saudará. Bem, deu um exemplo aqui de diplomacia que o Lula deveria aprender. Vamos falar de 8 de janeiro, pessoal. Ei. Isso aqui é tenso. Dá uma olhada, matéria da revista É tenso mesmo, eu sou até cismado. Oeste. O drama da mulher de 71 anos para Globo, para a imprensa, para o STF e para a esquerda. Essa mulher é uma terrorista perigosíssima e foi condenada a 14 anos pelo STF. Já viu o caso? Eu te explico. Em 4 de março, a defesa da ex-professora Iracy Nagoshi comemorou a autorização do Supremo Tribunal Federal para remover a tornozeleira, a fim da aposentada fazer uma cirurgia delicada, em virtude de uma queda em que quebrou o fêmur esquerdo 4 dias antes. O advogado Jason França, contudo, foi surpreendido ao saber que, horas depois, naquela mesma data, o STF condenara a idosa de 71 anos a passar os próximos 14 anos de sua vida na cadeia, por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Iracy terá ainda de pagar 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Em menos de 24 horas, depois da cirurgia bem-sucedida, antes do Centro de Detenção Provisória de Santo André, foram à unidade de saúde recolocar o equipamento na mulher, relatou o consultor de empresas Newton Nagoshi, um dos filhos de Iracy, que luta contra um câncer desde 2019. A família preferiu ocultar de Iracy a sentença que ela recebera, com receio de interferir
no procedimento médico que ocorreria dali a 3 dias. Apenas no domingo, 17, é que Iraci soube do veredito do STF. Ela já esperava, disse Nagoshi, à revista Oeste, pois é o que está acontecendo com todos os presos. Ela tá aqui em Santo André, onde eu moro. Meu Deus. Você acha isso normal? Vamos lá, vamos ser sinceros. Juridicamente falando, e eu estou falando aqui para você que é de direita, de esquerda, mas que acredita no devido processo legal e que acredita na proporcionalidade das penas. De todos os crimes aqui que foram ditos, o dano ao patrimônio público é, se houver provas, filmagens e demonstração dela fazendo isso, é o crime que ela tem que responder. E tem que responder. Mas os demais é forçar a barra. É forçar muito a barra. Então, assim, a gente vê esse tipo de situação insana acontecendo. E aí, por fim, a gente precisa aproveitar aqui um trecho da matéria da Globo, em que o Alexandre de Moraes comentou sobre o 8 de janeiro. E olha só, isso aqui. Eu queria que você ouvisse esse pequeno trecho. Lula me ligou também, por intermédio do ministro Flávio Dino, ele ligou e passou o telefone para o presidente Lula para verificar quais as possibilidades jurídicas. E eu disse exatamente que o governo deveria fazer os pedidos via AGU, a Advocacia Geral da União. Conversei também com o ministro Messias, e o ministro Messias, a AGU, fez aquele pedido tanto de desocupação dos quartéis, de todos os quartéis, como pedido também de afastamento das autoridades públicas em tese envolvidas. Lula... Você aí que é homem e sofre com calvície, eu tô pegando esse minoxidil aqui e tô jogando ele agora. Tá bom, meu filho. O que você viu nessa filmagem? Você consegue me descrever, juridicamente falando? Se não, eu descrevo para você. Eu vi aqui um juiz que orientou as partes como ela deveria proceder, como ela deveria acionar a justiça, inclusive em relação aos pedidos que ela deveria fazer, para que um caso que ele mesmo fosse julgar viesse à tona depois. E o resultado disso foi quase 1.500 pessoas presas, quase 1.500 pessoas presas, algumas condenadas, inclusive, com provas fracas. A gente tem que lembrar que o princípio basilar do direito é o princípio da presunção de inocência. E que a prisão é a última ratio, ou seja, prisão, ela só se confirma em crimes realmente que necessita de uma força tão grande como essa. E aí, depredação de patrimônio, eu não sei se seria o caso. E que, no final das contas, você tenha provas suficientes e robustas garantindo a essa pessoa o devido processo legal, jamais em tribunal de exceção. E o que é o tribunal de exceção? Quando as regras para julgar certas pessoas são diferenciadas das demais, violando o princípio da igualdade. Eu começo. Para quem que essas pessoas vão recorrer? Há uma violação aqui do duplo grau de jurisdição. Então, o que a gente vê hoje, e é vedado pela lei, é um juiz orientando até um advogado da União como ele deveria proceder. O pedido para afastar o Ibanez veio por orientação do Alexandre de Moraes. Isso, falando como advogado, me preocupa bastante. Nossa, é tenso, hein? É tenso tudo isso. Gosto muito aí dos comentários do Dr. Sandro, admiro muito o trabalho dele e recomendo todos os créditos aí ao canal dele. Comenta aí o que vocês acharam. Fui.